Pessoal, a paz do Senhor, Pastor Antônio passando aqui mais uma vez para dar as boas-vindas para você que está nos acompanhando no Rota Bíblica. Aqui é o programa que nós vamos fazer sempre passeios abençoados dentro das Sagradas Escrituras. Lembrando que a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus e como palavra de Deus, ela é viva e eficaz e é mais penetrante do que a espada aguda de dois gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quero pedir para você pegar a sua Bíblia. Vamos aprender com o pessoal de Bereia que quando Paulo falava, os crentes pegavam as escrituras e iam conferir se realmente o que Paulo falava estava de acordo com aquilo que a Bíblia fala. Então perceba, e aqui eu já dou um conselho para você. Não caia na lábia de gente que está aí na internet fazendo modinhas através da Bíblia Sagrada. Não caia nesse negócio. A maior revelação que temos é isso daqui, pessoal. É a Bíblia Sagrada que você está vendo aqui, olha. Ah, pastor, é porque eu quero ouvir Deus falar comigo. Que modo, que altura você quer? Ah, eu quero que Deus fale comigo mansinho. Então leia a Bíblia com voz mansa, que é Deus falando com você. Eu quero que ele grite comigo. Leia a Bíblia gritando que Deus vai falar com você. Essa aqui é a palavra viva e eficaz. Então, como Rota Bíblica trabalha aqui essencialmente a Bíblia, hoje nós vamos estudar o capítulo 4 de Mateus, do versículo 1 ao versículo 11. Então, quero que você pegue a sua Bíblia, tá bom? E aí você nos acompanhe. Porque nós, no programa passado, a gente falou justamente sobre o momento que Jesus sai das águas ali do Rio Jordão, ele foi batizado por João, então o Espírito do Senhor veio sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. O Senhor falou dos altos céus, dizendo, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ao momento que Jesus sai dessa água, aí o versículo 1 do capítulo 4 diz assim, então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Todas as Bíblias, elas colocam esta palavra Espírito com o E maiúsculo. E por que ela coloca com E maiúsculo? Porque é para designar o Espírito Santo. Não foi o espírito satânico que levou Jesus ao deserto. Não foi o espírito satânico que induziu Jesus a ir ao deserto. Não. Foi o Espírito do Senhor. Agora, pastor, por que Jesus foi ao deserto? Por que ele foi exatamente ser tentado no deserto? Porque o deserto, pessoal, é lugar de campo de batalha. Você olha no Antigo Testamento, o deserto é lugar de provação. O deserto é lugar de batalha travada. E Jesus foi exatamente para travar batalha contra Satanás. Satanás se armou com todas as armas possíveis que ele tinha. E você vai ver já ao longo do programa quais são essas armas que Satanás usou naquele tempo, usa hoje e vai continuar usando até que ele seja finalmente derrotado pelo nosso Senhor Jesus. O versículo diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui na Revista Corrigida, a palavra diabo aparece com letra minúscula, porque não é um título dado aqui nesse momento. Aqui é dado aqui, na verdade, aqui é uma designação, porque diabo é acusador. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado para não ficar acusando as pessoas, porque você sabia que tem uns crentes que eles, aqui e acolá, eles fazem muita raiva para Satanás? Não é porque esses crentes oram, não é porque esses crentes jejuam, não é porque eles pregam, não, é porque eles, aqui e acolá, eles querem tomar o emprego de Satanás. Porque Satanás que é o acusador, ele que tem a especialização, doutorado, pós-doutorado em acusar as pessoas. Então, quando um cristão ele começa também a usar destes artifícios de acusação, de apontar o dedo, meu Deus, eu acho que Satanás fica dizendo assim, não acredito, um concorrente para mim,
Ah, só bastava essa agora, né? Então ele é levado, Jesus é levado ao deserto, e o versículo 2 diz assim: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. É interessante porque o texto diz que Jesus teve fome. A Bíblia não diz que Jesus teve sede. Por este texto, dá para entender que os 40 dias que Jesus passou no deserto jejuando, ele se absteve do alimento, mas ele bebia água. Até porque o corpo humano, Jesus não estava ali, pessoal, como Deus, ele estava ali como homem. Lembra de João capítulo 1 e versículo 14, que diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando Paulo escreve à igreja de Filipos, no capítulo 2, versículo 5, ele diz assim: olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo na forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo, tomou forma de servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele tornou-se humano. Jesus era 100% homem. Por isso que ele foi conduzido pelo Espírito. Primeiro ele precisou, o Espírito o conduziu. Depois, como homem, ele sentiu fome. E quando ele sentiu fome, na hora da necessidade, o versículo 3 diz: e chegando-se a ele o tentador. É interessante que Satanás ele tem um ministério plural. Ora ele é acusador, ora ele é tentador, ora ele é sedutor. No primeiro momento ele chega como o diabo, ele chega para acusar. Mas no segundo momento agora, olha, observa que já não é mais o diabo que se apresenta, chegando-se a ele o tentador, porque agora o que ele vai fazer? Vai tentar Jesus. Deixa eu falar para você. Se Satanás investiu contra Jesus, sabendo quem ele era, ele não vai investir contra mim e contra você? Aí o cara diz: não, o diabo não me tenta. Todo crente que afirmar que não é tentado pelo diabo, eu chego a uma conclusão: ele é best friend de Satanás. Porque só para ser tentado pelo diabo, sendo crente, já é tentado pelo diabo. A Bíblia diz que ele, tendo fome, chegando então o tentador, disse: olha, se tu és o filho de Deus. É interessante que ele usa essa expressão 2 vezes: se tu és o filho de Deus. A primeira coisa que ele tenta aqui a Cristo é lançar no coração de Cristo uma coisa chamada de dúvidas. Pessoal, a dúvida mata a vida espiritual de muita gente. Olha, se tu, olha o conectivo, se tu és, o que o diabo estava dizendo, você é filho? Prova para mim que você é filho. Se você é realmente o Messias, prova para mim. Pessoal, nós não temos que provar nada para ninguém. Nós não temos que ficar com o negócio: mas eu tenho que mostrar para ele que sou crente. Mas porque falaram mal de mim. Pessoal, se falou mal de você e você fez, cale a sua boca. Se estão falando mal, é porque você deu brecha, então fica caladinho, você não pode dizer nada. Afinal de contas, você deu brecha. Pastor, mas eu não fiz nada e estão falando mal de mim. Então deixa para lá, pessoal. Se você não fez nada, para que se importar com aquele que está lhe acusando? Agora Satanás chega e diz assim: se tu és o filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Olha, a primeira coisa que ele percebe, o versículo anterior diz, no versículo 2, diz que ele sentiu fome. Satanás, deixa eu falar para você, Satanás não nos tenta naquilo que não faz falta para a gente. Lá em casa não falta arroz. Ele não vai levar para você um fardo de arroz dizendo assim: olha aqui esse fardo de arroz. Ele sabe que você tem um arroz, não vai precisar muita coisa. Satanás não vai tentar naquilo que nós temos. Satanás vai tentar naquilo que nós não temos. Ele vai tentar a gente na nossa necessidade. É na nossa necessidade que ele vai se apresentar. Por isso que nós precisamos ter o cuidado de ter o discernimento do Senhor. Eu me recordo que na época que eu era líder de mocidade na congregação do Jockey Clube 2,
Um jovem aceitou Jesus e estava desempregado, e esse jovem chegou para mim e disse: irmão, ora por mim porque eu quero arrumar um emprego. E nós começamos uma oração para que Deus abrisse uma porta para aquele jovem, e um dia ele chegou eufórico dizendo: irmão Antônio, eu consegui finalmente um emprego. E eu por um momento louvei a Deus, fiquei muito feliz porque ele, afinal de contas, nós estávamos orando para que ele arrumasse um emprego. Mas ele me disse assim: o emprego é que eu vou trabalhar num bar. Lá eu vou trabalhar no bar e vou morar atrás porque o dono vai me dar uma casa. Pessoal, aquele jovem morava, dormia à noite dentro da igreja porque não tinha lugar para ficar. Durante os dias ele almoçava e jantava lá na minha casa. E agora aparece do nada um emprego que ele tem lugar para morar, tem lugar para comer e tem lugar para descansar. E ainda ia ganhar dinheiro. E eu olhei para ele e disse assim: olha, meu irmão, deixa eu te falar, essa porta aí não foi Deus quem abriu. E ele por um momento ficou meio entristecido, mas entendeu. Passados mais ou menos uns 7 a 10 dias, ele chegou comigo e disse assim: olha, irmão, eu consegui um emprego de ajudante de pedreiro. Eu digo: top, meu irmão, que bênção. Ele: só que eu vou ter que trabalhar à noite. Aqui, quem é aqui de Boa Vista sabe que aqui no Centro Cívico nós temos aqui um Banco do Brasil, aqui bem perto, aqui é onde é a nossa Secretaria de Educação. E ele arrumou um emprego de ajudante de pedreiro. Agora imagina, Valdeir, isso, um ajudante para 2 pedreiros. O coitado quase morre de carregar massa, carregando massa, aquele negócio todo. E ele se virava nos 30 para dar conta de massa para 2 pedreiros. E por ele ter que trabalhar muito, apareceu o superintendente do Banco do Brasil que morava em Manaus. E quando ele viu a desenvoltura daquele jovem, ele ficou feliz por saber que aquele jovem era trabalhador. E perguntou para ele: você não quer ir comigo para Manaus? Eu tenho emprego para você lá. E ele foi para Manaus para trabalhar como vigilante lá no Banco do Brasil. Depois ele foi fazer um curso, depois se tornou obreiro da Casa do Senhor e hoje é pastor no estado do Amazonas. Olha só, a primeira porta não foi a porta que Deus abriu, foi a que Satanás trouxe para ele. Aqui, quando o diabo chega de situar esse filho de Deus, olha essas pedras facilmente tu podes transformá-las em pães. Mas aí Jesus disse: não, está escrito que nem só de pão viverá o homem. Aí Satanás não se dá por vencido. Aí o texto no versículo 5 já diz: então o diabo, observa que agora não é o tentador, agora não é uma tentação, agora vai levá-lo até a cidade santa, lá em cima, porque agora ele vai acusar e vai colocar Cristo na parte mais alta do templo e diz agora: se você é o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, olha, está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece o pé em alguma pedra. Naquele momento, ele quis lançar sobre Jesus ali a dúvida, a arma da desconfiança. Primeiro, ele trabalha a arma de Satanás, a necessidade. Segunda arma que ele vai usar aqui é a arma da desconfiança. Jesus disse: mas vem cá, será que eu sou filho de Deus mesmo? Vou provar para ele que eu sou filho de Deus, eu vou pular daqui e os anjos vão me segurar lá embaixo. Jesus segurou e disse: opa, não tem que provar nada para ninguém aqui. Aqui eu não tenho que provar nada para ninguém, vou ficar aqui. E ele rapidamente diz assim: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Agora o versículo mais adiante, novamente o versículo 8 fala: o diabo transportou a um monte muito alto e olha só, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Olha, pessoal, me imagina agora mostrar todos os reinos do mundo, a glória dele, e disse assim: tudo isto te darei se prostrado me adorares. O que Satanás agora, qual é a arma que Satanás usa agora? Ele usa exatamente a arma do poder. Olha, você quer poder? Eu vou dar poder para você. É só você dobrar os seus joelhos e me adorar. Pessoal, imagina colocar Jesus naquele lugar. Satanás, eu me recordo que no interior que eu morava tinha um irmão que dizia assim: Satanás é descarado mesmo, rapaz, olha. Porque sabendo que estava falando com Jesus, o autor e consumador da fé, ele ainda teve coragem de dizer: olha, tudo isso aqui que tem nesse mundo aqui é meu.
Eu só quero que você dobre os seus joelhos, eu só quero que você me adore e eu vou passar isso aqui para você, tudo vai ser seu. Eu só quero que você me adore. Pessoal, Jesus naquele exato momento disse assim: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele darás culto. Cara, mas que top! Agora Satanás percebe que ele não tem nenhuma brecha com Jesus, porque Jesus estava municiado. Imagina, Satanás, ele atacou Jesus com 3 armas: a arma da necessidade, a arma da desconfiança e a arma do desejo de poder. Satanás continua, pessoal, usando essas mesmas armas contra mim, contra você. É na nossa necessidade que o cara bate palma lá e diz assim: olha, se você que vem pro meu lado aqui, eu faço tal coisa com você. É nesse momento que a gente fica pensando: será que realmente Deus está comigo? É exatamente nesse momento que você diz: ah, mas no dia que me derem poder, tem alguns dias assim, ainda vai comer na minha mão. Aí tem uns que ainda, tem até uns crentes, eu não vou nem fazer o sinal da cruz aqui, mas tem uns crentes, pessoal, que diz assim: olha, a vingança é um prato que se come frio. Pessoal, não é assim. Satanás, usando 3 armas, usou a necessidade. Todos nós temos necessidade. Jesus sentiu fome. Usou a arma da desconfiança, da insegurança. Será que Deus está comigo? Quantas vezes nós achamos: Deus está comigo, e por que está acontecendo isso comigo? Se Deus está comigo, por que eu estou desempregado? Se Deus está comigo, por que está faltando as coisas na minha casa? Se Deus está comigo, por que eu estou doente? Se Deus está comigo, por que eu fui acometido de um câncer? Se Deus está comigo, por que ele levou um ente querido, levou meu pai, minha mãe, levou um filho? Se Deus está comigo, não é assim. Lembremos-nos do grande exemplo de Jó, que ele disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. É assim que nós fazemos. Agora Satanás vem com 3 armas poderosíssimas. Ele vem com a necessidade, a arma da necessidade, a arma da desconfiança, vem com a arma da sede, o desejo de poder, e Jesus, só olhando lá para a cara deles: muito bem, 3 investidas. Nas 3 investidas, Jesus usou apenas, pessoal, olha que top, apenas uma arma. Sabe qual a arma que Jesus usou para ele? Foi a Bíblia Sagrada. A arma que ele usou, ele disse assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Jesus deixou de lado Gênesis, deixou de lado Êxodo, deixou de lado Levíticos, deixou de lado Números e usou somente Deuteronômio. Usou Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Usou Deuteronômio 6 e 16, não tentarás o Senhor teu Deus. E usou Deuteronômio capítulo 10 e versículo 20, exatamente dizendo o que para ele? Dizendo: olha, está escrito aqui, olha, só ao Senhor teu Deus adorarás. Pessoal, é essa palavra que tem que estar no nosso coração. É esta palavra que nós precisamos nos aproximar. Jesus, sendo o Filho de Deus, poderia dizer: eu te repreendo, Satanás. Jesus, como Filho de Deus, poderia estender a mão e exterminar Satanás naquele momento. Jesus poderia, naquele momento, fazer como fez lá com o endemoniado de Gadara, dizer assim: ó, pode sair daqui, entrar num porco, entrar em alguma coisa que você quiser. Mas Jesus fez questão de usar a palavra. É interessante que nos maiores embates que Jesus travou, ele usou a palavra. Nos momentos de maiores dificuldades que Jesus enfrentou, ele usou a palavra. Por que muitas vezes nós não queremos usar a palavra? E às vezes até queremos, mas nós não temos o conhecimento dessa palavra. Essa palavra, ela precisa estar no nosso coração. Essa palavra precisa estar na nossa alma. Imagina, olha o que disse o grande salmista: escondi no coração a tua palavra
para não pecar contra ti. Sabe o que nós precisamos fazer, pessoal? É amar mais essa palavra, é estudar mais a palavra, é se aproximar da palavra. Jesus venceu Satanás no momento de dificuldade da vida, quando ele teve necessidade, quando ele estava fragilizado, o corpo fragilizado, mas ele venceu Satanás pela palavra. Quando nós tomarmos esse posicionamento para vencermos mediante a palavra, pode ter certeza que a vitória será certa no nome de Jesus. A gente deve lembrar do que Paulo disse para a igreja de Éfeso: eles tomando sobretudo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por essa razão, quero convidar você, está iniciando o ano ainda, por que você não faz a leitura da palavra? Por que você não se aproxima da palavra? Porque o versículo 11 diz assim: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Que top, que bênção! Depois do que nós vencermos a batalha, Deus mandará os seus anjos para nos servir. A Bíblia diz em Hebreus 1:14 que esses anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para nos auxiliar nos momentos de dificuldades. Então, pessoal, nos aproximamos da palavra. Olha só, 3 capítulos por dia, 5 aos domingos, você vai ler a Bíblia toda em um ano. Dezembro de 2025 você já terá lido a Bíblia toda. Mas se você quiser até agilizar um pouco mais, leia 6 capítulos por dia e 10 aos domingos. Em 6 meses você terá lido a Bíblia. Pastor, mas é que eu estou muito velho. Leia a Bíblia a si mesmo. Pastor, é que eu estou pensando de morrer semana que vem. Leia a Bíblia a si mesmo. Pastor, eu quero viver 200 anos, pois leia a Bíblia 200 vezes e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, que Deus te abençoe. Este foi o programa de hoje falando sobre a tentação de Jesus e eu quero que você aprenda como Jesus nos ensinou. Vençamos pela palavra, porque a vitória é certa no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com você e toda a sua família, não só hoje, mas para sempre. Amém. Forte abraço.